para falar mais da expectativa para esse primeiro debate, a gente conversa agora com o cientista político Antônio Lavareda. Lavareda, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por conversar conosco também no domingo. É um prazer estar com vocês. Você que sempre participa desse debate também durante a semana, até no domingo consegue nos atender. Quero saber de você qual a relevância desse primeiro encontro entre Lula e Bolsonaro em um debate, principalmente pelo fato deles toparem participar, finalmente, desse momento que coloca todos ali frente a frente, não só ambos, mas os outros candidatos que também tentam crescer nas pesquisas, embora seja um pouco difícil nesse momento. Olha, você destacou o mais importante, é que ambos aceitaram participar, ou seja, os dois nomes que estão protagonizando a disputa nessa altura da campanha, uma campanha que começou, como nós sabemos, precocemente, pelo menos desde o ano passado, nós estamos em franca campanha eleitoral presidencial. Pois bem, eles aceitaram, teremos o debate, e o debate é uma situação especialíssima em campanhas eleitorais, sobretudo presidenciais. Nós estamos esse ano completando 62 anos do debate clássico, que até hoje inspira toda a reflexão, toda a análise sobre debate que se deu nos Estados Unidos, lá o Nixon, o Kennedy, todo mundo já ouviu um pouco mais, um pouco menos falar a respeito disso. Debates em contextos como o nosso, de pluralidade de candidaturas, ou seja, são mais do que dois nomes apenas, são especialmente importantes, porque eles são, veja só a singularidade, eles são aquele momento, e agora o primeiro dessa campanha presidencial, momento no qual os espectadores, os eleitores, vão poder assistir todos os candidatos simultaneamente, como eu já disse, no mesmo local, no mesmo cenário, abordando os mesmos temas e submetidos às mesmas regras, com o mesmo tempo para perguntar, o mesmo tempo para responder, para comentar, para sua réplica ou tréplica. E isso é uma situação insubstituível para que o eleitor, o espectador, possa formar uma opinião mais concreta, mais razoavelmente sedimentada a respeito do preparo desses nomes, a respeito da experiência deles, que essa experiência, inclusive, vai ser contestada pelos adversários, a qualidade dela, pelas propostas para o futuro, porque também suas propostas vão ser contrastadas com números, outras informações críticas, etc. E até, e sobretudo, muitas vezes, os eleitores vão poder chegar a conclusões sobre o caráter de cada um deles. Lavareda, boa tarde. Kenzo agora falando. Lavareda, é importante esse ponto que você destaca para a gente desse debate, que agora a gente vai ver esse encontro dos dois ali lado a lado nesse debate agora na televisão, e ali a gente consegue fazer uma leitura muito clara também das expressões que cada um vão ter, né? Você falou dos questionamentos, das respostas, réplicas, tréplicas que os candidatos vão dando, e o contorno disso tudo é muito relevante para as campanhas, né? Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente, do comportamento disso, o quanto que isso pode atingir esse eleitor que ainda está indeciso, o eleitor que, por exemplo, não tem uma rejeição muito grande ao PT que o Bolsonaro quer atingir, o eleitor que tem uma rejeição muito grande a Bolsonaro, que também Luiz Inácio Lula da Silva quer atingir, e essas nuances que são super importantes, né? Eu queria que você detalhasse um pouco mais disso, da leitura que a gente pode ter nesse debate a partir de agora. Kenzo, você destacou um ponto importante. Eu havia comentado sobre características de, digamos assim, conteúdo, das abordagens dos candidatos, suas propostas, trajetória, etc. E você trouxe a nossa reflexão para a questão da chamada linguagem não verbal, ou seja, a aparência dos candidatos, atitudes, gesticulação, expressões faciais, senho mais franzido, menos franzido, expressões de alegria, expressões de raiva, de descontentamento, de impaciência, de inquietude, tudo isso o espectador vai acompanhando e, consciente ou inconscientemente, o espectador vai o tempo todo, seu cérebro, independentemente até da sua vontade, vai formulando conclusões, extraindo inferências a respeito, como eu disse, do caráter dos candidatos. É isso tudo que compõe a tal avaliação de caráter. O conteúdo da chamada linguagem verbal com as inferências a partir da linguagem não verbal.
das atitudes, das expressões, da postura e até do tom de voz, mais irritadiço, menos irritadiço, mais equilibrado, menos equilibrado dos candidatos, Kenzo. E isso é extremamente importante. Daí o significado do debate. É uma oportunidade, de fato, excepcional. Eles são o ponto especialíssimo de uma campanha eleitoral no Brasil e em todo o mundo. Lavareda, quais são os temas que precisam ser abordados por estes candidatos para eles reverterem determinadas posições que eles ocupam hoje nas pesquisas, com determinados grupos? Às vezes, domina, por exemplo, o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, domina entre os evangélicos, Lula domina entre os católicos, Lula domina, por outro lado, aquele público que tem uma renda mais baixa, Bolsonaro está mais bem colocado entre aqueles de renda mais alta. E, neste caso, quais devem ser as estratégias, na sua visão, para que todos possam tentar reverter esses cenários que hoje são pedras no sapato deles nas pesquisas atuais? Olha, Evandro, há vários aspectos, há uma multiplicidade de temas e aspectos que precisam e provavelmente serão enfocados pelos candidatos. E lembrar que os jornalistas que vão participar vão ter um papel especial, destacando cada um deles, trazendo perguntas, fazendo reflexões também introdutórias das suas questões. Agora, de uma forma mais geral, nós vamos levar em conta o seguinte, devemos levar em conta o seguinte. Primeiro, economia. Economia e tudo que tem a ver com a economia é prevalecente no conjunto de fatores que influenciam decisões de voto no Brasil e no resto do mundo. Economia, em termos de economia, nós estamos falando de inflação, mas não só de inflação, nós estamos falando também de desemprego, nós estamos falando de renda das pessoas, nós estamos falando de emprego, de desemprego, de taxa de juros, estamos falando de múltiplos aspectos. A economia é fundamental, até porque, como sabemos, boa parte da vida nossa, da vida de todas as pessoas, se desdobra nos trilhos da economia. É aí que as pessoas resolvem as questões básicas da sua existência, ou seja, o orçamento doméstico varia em função da situação econômica do país e dos indivíduos e das famílias. Os sonhos das pessoas são alentados ou desestimulados pela sua situação econômica e também a situação do país. Ou seja, as pessoas casam ou não casam em função de dificuldades econômicas, têm filhos ou não têm filhos, mandam seus filhos para a escola particular ou para a escola pública, tiram férias, saem de férias ou não saem de férias em função de dificuldades aí. Economia é boa parte, ou seja, esse nome, essa designação técnica, na verdade, ela reúne tudo aquilo que é o preponderante em termos de condições de vida das pessoas e de uma sociedade. Considerado isso, naturalmente, os candidatos vão ter que se endereçar, os críticos ao governo e o presidente Bolsonaro justificando a situação econômica do país, que é marcadamente, reconhecidamente difícil, mas ele vai apontar para a inflexão da curva, a curva de recuperação do emprego, a curva que aponta a recuperação da renda, do trabalho, da inflação, a curva cadente no caso da inflação, a curva dos investimentos, tudo isso. Ao lado disso, obviamente, eles vão precisar se endereçar às políticas sociais. O presidente Bolsonaro tem feito isso, esgrimindo o seu grande trunfo recente, que é esse Auxílio Brasil turbinado. E o ex-presidente Lula e também os demais candidatos, porque é preciso nós lembrarmos que numa eleição onde o incumbente se apresenta, todas as outras candidaturas são necessariamente de oposição, porque se de situação fosse, não existiriam, não teria sentido serem candidatos. Então, são todos de oposição. Eles vão estar criticando o governo Bolsonaro exatamente nessa dimensão social, empobrecimento das famílias, o número exponencializado de indivíduos e até de famílias nas ruas das capitais e das grandes cidades brasileiras, mais de 30 milhões da nossa população submetidos à fome, segundo levantamentos isentos divulgaram ao longo desse ano, ou seja, todos os aspectos sociais mais delicados vão vir à baila necessariamente. Fora isso, a temática do meio ambiente, defesa da Amazônia também deve comparecer com força. As relações internacionais do Brasil, que muitos apontam que estamos num período de alguma forma insulado, isolado,
sem uma articulação razoável que o país desfrutou por conta de sua política externa ao longo de muitos mandatos, o presidente Bolsonaro, em direção contrária, vai apontar as articulações e os esforços que tem feito nessa área, e esses são alguns dos principais temas. No quesito valores, comportamento, que aí conecta com a questão das religiões, e você lembrou bem, sobretudo, do eleitorado evangélico, esse que vota mais em bloco, não significa que todos os fiéis das denominações evangélicas votem da mesma forma, mas votem em bloco. E o deslocamento das intenções de voto se dá em bloco também nesse segmento por conta da influência, da hierarquia religiosa que nesse campo se dá de forma diferenciada em relação aos católicos, por exemplo. Então, no campo dos costumes, no campo dos valores, pode vir a questão do aborto, por exemplo, pode vir também tratado do ponto de vista de costumes, críticas a uma política armamentista da população do governo, do atual governo Bolsonaro, isso conectado. Lembrar que as mulheres de baixa renda, e as pesquisas já apontaram, inclusive, mulheres evangélicas, são muito contrárias, eu diria, são fortemente contrárias ao incentivo ao armamento, não é? A posse de armas na população, até porque elas e os seus parentes são frequentemente vítimas de violência, e violência, sobretudo, com armas de fogo. O feminicídio também tem avançado, tem prosperado a passos largos no país. Tudo isso vai comparecer, todos esses temas vão comparecer. Em que medida vão comparecer? Isso vai depender, em primeiro lugar, dos jornalistas, que vão começar formulando suas questões, e, em segundo lugar, da estratégia do marketing da campanha de cada candidato, privilegiando aqueles temas que lhes são mais favoráveis e, obviamente, desfavoráveis aos adversários, e tentando deixar lateralmente aqueles temas, aqueles aspectos que fragilizam mais as respectivas candidaturas. Lavareda, você tocou num ponto de estratégia de campanha e é sobre isso que eu quero navegar a partir de agora com você aqui nessa entrevista. A gente ouviu aqui na CNN, né, interlocutores e que estão atuando ali na campanha, tanto do QG bolsonarista quanto do QG lulista, e o que a gente ouviu, né, ali? Que a orientação que tem sido passada ali pelas campanhas é que se tenha um Lula mais ameno, sinalizando bastante ali para o mercado, falando com o empresariado. Tem um Bolsonaro também que está sendo orientado para não atacar, para sim apenas contra-atacar se ele for atacado, para que ele priorize e mostre ali bastante as realizações que ele julga importante do governo dele. Mas isso na teoria, a gente vê isso, né? Assim, as campanhas treinam e simulam isso com esses candidatos na teoria. Na prática, a gente vai ter, de fato, ali, é bem provável que a gente tenha ali um duelo realmente ali, principalmente entre os dois que lideram essas pesquisas da intenção de voto. É isso mesmo, Lavareda? Acredito que você tem razão. As campanhas podem dar conselhos, podem aconselhar, orientar os seus candidatos a determinadas posturas. Por exemplo, essa postura de equilíbrio, etc., é alguma coisa que, independentemente do marketing político mais elaborado, até o bom senso já aconselha essa postura. Ocorre que os candidatos vão ser pautados até, como eu disse, em função de perguntas que sejam feitas por jornalistas ou pelos outros candidatos. Lembrarmos que o debate não se circunscreve a Lula-Bolsonaro. Esse é o foco. Todos nós, a maioria dos espectadores, vai estar olhando esses dois candidatos, sobretudo. Mas os demais vão querer ocupar o seu espaço. O que significa, eles vão precisar chamar atenção sobre si. E como vão chamar atenção sobre si, se não elevando o grau das suas perguntas e dos seus questionamentos aos dois líderes, seja nas indagações diretas, seja nos comentários. Ou seja, vai haver provocações, essas provocações inevitavelmente despertarão reações, quer do presidente Bolsonaro, quer do ex-presidente Lula, e isso tudo provavelmente vai inflamar, né? Vai elevar a temperatura do debate. Eu acho que a maior probabilidade é de que o processo se desenrole nessa direção. Lavareda, agora com os dois mais bem pontuados, Lula e Bolsonaro,
tendo uma porcentagem tão grande dos eleitores já com o seu voto definido, como mostraram as últimas pesquisas, essa estratégia de elevar o grau das perguntas, de elevar a qualidade do debate, traria que tipo de resultado para esses candidatos que estão com pontuação muito abaixo dos primeiros colocados? Olha, chamar a atenção, basicamente, chamar a atenção. Quando você está fora do foco, né, de atenção do grande público, a primeira coisa que você precisa é desviar o foco na sua direção ou se inserir dentro do foco. Né? Esse é o procedimento básico. Eles, para chamarem a atenção, vão ter que ser críticos, vão ter que ser agressivos, entre aspas, em alguns momentos, e isso tudo, obviamente, contamina o clima geral da disputa. Eu quero lembrar que um desses candidatos se chama Ciro Gomes. Ciro Gomes tem feito isso durante toda a sua campanha eleitoral. Críticas num tom uma oitava acima, para falar em termos musicais, uma oitava acima do que é a média numa campanha eleitoral, e o Ciro hoje vai ser um autêntico predador. Não esperemos outra coisa de Ciro Gomes. Ele vai atacar Bolsonaro e Lula com bordoadas verbais e, dada a loquacidade do candidato, dada a sua velocidade de raciocínio, facilidade de expressão, etc., preparemos-nos para perguntas bastante cáusticas de Ciro Gomes. Os demais candidatos vão tentar chamar a atenção também, mas eu creio que, sobretudo, Ciro Gomes vai perfazer esse papel que eu disse de candidato provocador dos dois líderes na tentativa, no caso, de estabelecer uma competição, um cenário dentro do debate, digamos, mais triangular. Ou seja, olha, espectador, você não está vendo apenas um enfrentamento, uma luta de boxe entre dois líderes. Eu estou no jogo também. Isso aqui é uma competição triangular. Veja e avalie quem é o melhor para você. Mas você acredita que isso possa trazer resultados em números para esses candidatos? Você citou Ciro Gomes, né, que eleva bastante o tom das perguntas, dos debates, desse diálogo ali. Tem Simone Tebet também tentando entrar nesse caminho para poder colocar mais as suas propostas. Em termos de números, isso pode trazer algum resultado, Lavareda? Olha, um debate nessa altura da campanha, ele não dita grandes mudanças em curvas de intenção de voto. Não é isso. O debate vai ser um momento super importante para essa reflexão, para esse primeiro contato do eleitor com o contato simultâneo com o conjunto de concorrentes, mas ele vai começar, as informações provenientes do debate para esse eleitor vão começar a interagir com outras. A propaganda também começou na televisão e no rádio na sexta-feira, já está correndo há algum tempo nas redes sociais. E é o blend, é o conjunto de tudo isso, é o efeito combinado que vai produzir oscilações ou movimentos mais significativos ou não nas curvas de intenção de voto. Não é apenas o debate nessa fase da campanha que será capaz de produzir grandes deslocamentos nesses gráficos, ou seja, no perfil das curvas de intenção de voto, salvo, é sempre bom a ressalva, que haja alguma situação especialmente diferente. Ou seja, se um candidato, isso já ocorreu em eleições estaduais e municipais, um candidato que chega ao destempero, abandona o debate em meio à discussão, ou então profere impropérios contra os seus adversários, etc., isso pode ter uma repercussão bombástica e, de fato, alterar significativamente. Mas, se tudo ficar dentro, né, das quatro linhas do campo, com certeza não vão ser produzidas amanhã ou depois grandes modificações. Pode haver oscilações, mas sem grande significado. Mas o debate é importante porque ele ajuda a construir a base, digamos, a base de reflexão desse processo decisório do voto. Lavareda, muitíssimo obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, pela análise que você fez agora com a gente. Nós conversamos com Antônio Lavareda, cientista político. Muitíssimo obrigado por essa prévia aí que a gente deu já sobre desse primeiro debate na TV que acontece hoje, então, com a confirmação de todos os candidatos à presidência. Até a próxima oportunidade. É sempre um prazer conversar contigo. Boa tarde e até lá.